Muitas celebridades não creem em Jesus Cristo, mas creem nessas coisas. Eu fico estupefato, eu fico admirado. Eu digo, não é possível que isso aconteça. Pessoas cultas, pessoas intelectuais, não acreditam em Jesus Cristo, mas acreditam nessas coisas. O que é? Vou ler para vocês. Confiam em algo que não existe, ou mesmo que exista é ineficaz. Orixás, Iemanjá, ninfas, duendes. Sabe o que é duende, né? Os gnomos. Nos Estados Unidos, celebridades, pessoas intelectuais creem nos gnomos, nos duendes verdes, e dão testemunho que viram o duende andar no seu quintal e era verde. Anjos. Quantos creem em anjos? Nós cremos em anjos, mas não desse jeito que eles falam. Ídolos, amuletos, simpatias, água benta, óleo ungido, algodão ungido, galho de arruda, sal grosso. Tudo isso, irmãos, está sendo praticado hoje nas igrejas cristãs. Estão substituindo Cristo. As pessoas creem no sal grosso. As pessoas creem na água, copo d'água que está em frente da televisão. Vocês estão vendo, irmãos, o perigo? Existe hoje. A palavra misticismo vem da palavra grega mystikos, que significa mistério. Então, eu vou só terminando essa parte introdutória, irmãos, para falar um pouquinho sobre essas características do misticismo moderno. É prescindir da Bíblia, colocar a Bíblia de lado e se basear apenas nas experiências. Este é um grande problema hoje das igrejas neopentecostais, e as pessoas gostam disso. Eles colocam as suas experiências acima da Bíblia e dão a essa experiência uma interpretação particular, especial, que está fora dos princípios de interpretação bíblica. Também esse misticismo que reina hoje é uma mistura de figuras, de objetos e símbolos para representarem elementos espirituais. Então eles pegam figuras do Antigo Testamento e misturam com o Novo Testamento e espiritualizam essas figuras, tornando-as em proteções semelhantes às usadas pelas magias pagãs. É muito pouca diferença. Você vai para a Bolívia, irmãos, no catolicismo boliviano é uma mistura. Irmãos, você vai no interior da Bolívia, no interior do Peru, na cordilheira, está andando de carro lá, de repente sai uma procissão. Você vê, irmãos, é uma procissão católica, mas cheio de ídolos pagãos no meio. É uma mistura total. E deste ato aparecem crentes em fitinhas no braço, medalha de símbolos bíblicos, unção de portas e janelas com azeite, colocando sal ao redor da casa para impedir a entrada de maus espíritos. Outros bebem copos de água abençoada, usam óleos consagrados em Jerusalém, guardam gravetos que misteriosamente aparecem brilhando nos montes. Já ouviu falar sobre isso? Levar os irmãos para orar, tudo é preparado antecipadamente, de repente no meio da oração o chão brilha, os galhos brilham, os gravetos brilham. Ungem roupas para libertar as pessoas. É fé baseada em objetos. Na Idade Média, irmãos, um pouquinho antes do Martinho Lutero aparecer, havia as indulgências. Só que agora não é indulgência para vender perdão de pecados. Hoje existem essas indulgências, entre aspas, para vender bênçãos. A bênção é comprada. Quanto mais você dá, mais bênção recebe. Então também existem chamadas de correntes místicas de todas as crenças, em seres intermediários, daí sejam de anjos, demônios, do bem, do mal, forças ocultas e todos os poderes que podem interferir no cotidiano das pessoas e que têm de ser dominados e controlados. Essa tendência, irmão, nós vemos um número cada vez maior de pessoas que acreditam em uma revelação especial fora da Bíblia. Então muita gente, é moda hoje. Olha, Deus me revelou isso sobre você.
Deus me revelou isso sobre você, que vai acontecer isso e isso com você. Daí o irmão fica assim, abalado. O irmão falou, o irmão veio bem e falou que tomar cuidado, que ia sofrer um acidente esta tarde. Essas coisas são... Eles buscam nortear-se por sonhos e visões, não pela palavra de Deus. Com a perda crescente dessa norma, desse objetiva, como regra de fé e prática, a tendência é o quê? É buscar as coisas subjetivas e a emoção. Cada um passa a crer naquilo que os grupos têm experimentado, e por isso o testemunho de experiências sensacionais vai cada vez mais substituindo o lugar da pregação da palavra de Deus nas reuniões. É o suficiente para explicar. Eu creio que com esse fundamento você vai entender melhor o livro de Colossenses. Esse era o problema que havia naquela época. Então vou ler para vocês agora alguns versículos a mais. Vamos ler Colossenses 2, versículo 8. Olha aqui que Paulo fala: cuidado, que ninguém os venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Outra vez, irmãos, Cristo é sempre o contraste. O inimigo traz coisas boas. Anjo não é pecado, anjo é coisa boa. Tem pessoas que creem nos anjos, toda a sua vida gira em torno de anjos, em sua casa tem figuras de vários anjos, mas não estão focados em Cristo. As pessoas se preocupam em colocar os amuletos na sua casa para se proteger, tudo sendo cristão, vão para igrejas cristãs. Essas coisas são grandes distrações. Então, quando essa palavra é falada aqui, enredar, sabe o que significa, irmãos? Significa cuidado, para que ninguém leve a sua recompensa. E ninguém leve você cativo. Enredar quer dizer enrolar. Cuidado para ninguém enrole você. Mas a palavra grega quer dizer cuidado, ninguém leve o seu prêmio. Ninguém leve o seu prêmio. Ninguém leve você cativo. A gente fica escravo dessas coisas, com sua filosofia e vãs sutilezas. A palavra sutileza no grego é engano. Cuidado para não ser levado nesses enganos. Sabe, irmão, a natureza humana gosta dessas coisas.